gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Carla do DNA Literário e hoje, para mais um dia da Semana do Terror, eu trouxe meu amigo aqui, Igor. Você já conhece alguns vídeos aí do canal. Pra quem acompanha mais tempo. Exatamente. Pra quem tá chegando agora, o Igor é meu amigo, ele já fez parte aqui do DNA. Mas enfim, hoje a gente vai trazer uma tag aqui que a gente criou. Então se vocês quiserem fazer, é só vocês marcarem Bota a aí gente. no comentário, né? Bota nos comentários se vocês quiserem fazer e tudo mais, se vocês gostaram. Enfim, vamos à tag. Então, como é que a tag funciona? A gente pegou vários personagens e coisas clássicas dos filmes de terror e a gente associou a alguma coisa de livro. Então é uma book tag com personagens de filmes de terror. Vocês vão ver aí conforme a gente for conforme fazendo. a gente for fazendo vai dar pra entender melhor. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é: Fred Krueger, um livro que te deu pesadelos. E aí, qual é a sua escolha? Bom, o livro que me deu pesadelos foi esse aqui, que é A Estrada da Noite, do John Hill. Eu não sei se muita gente conhece, você já ouviu falar? Eu nunca li nada desse autor. Então, eu não sei se eu estou falando besteira, mas o John Hill é filho do Stephen King. Oi? E pouca gente sabe disso, quase ninguém sabe disso. Eu li esse livro aqui, na verdade eu nem lembro direito o que é a história, mas eu lembro que conta a história tipo, de um cara que ele vive uma vida dele assim, sozinho, tipo um solteirão, e ele começa a ter alucinações. Então, tipo, uma assombração, uma mulher começa a perseguir ele, é uma coisa assim, bem vários filmes de terror mesmo. Você consegue visualizar um filme de terror. Dizem que esse autor aí, ele é bastante assim, nessa vibe de te dar pesadelo mesmo. Por isso que eu nunca tive coragem de ler. Você se sente lendo um filme. Cara, a minha escolha, pra ver como é que... Nem de terror é o livro. Mas é porque tem um personagem nesse livro que eu fiquei com muito medo. Era um pedófilo. E tava numa instituição psiquiátrica. E esse cara falava umas coisas que a protagonista era uma psiquiatra. E ela fazia terapia de grupo com várias pessoas, assim, sinistras, né? E aí esse cara, eu lembro... E esse cara, eu me lembro que, assim, era muito bizarro. Ele falava umas coisas, assim, medonhas. E aí eu tive a brilhante ideia de ler à noite. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei olhando pra minha janela, tudo escuro, né, de noite, e eu fiquei com muito medo. Eu me escondi, assim, debaixo da coberta, porque eu ficava com medo de aparecer alguém na minha janela. Era uma coisa seríssima. Eu tenho esse problema às vezes. Mas, assim, hoje em dia eu tô mais... Mas assim, vida que segue. Segunda pergunta. Samara, um livro que saiu do fundo do poço e melhorou no final. Então, não é assim um livro que saiu do fundo do poço e melhorou no final, porque ele não começa tão ruim. Esse livro aqui é o livro perdido das Bruxas de Salem, da Catherine Cole. Eu trouxe um livro diferente, porque ao mesmo tempo eu já dou dica aí pra quem não conhecia. Adorei a capa. É lindo esse livro. Eu não comprei... Sabe aqueles livros assim que você tá na Bienal e compra porque tá barato, é de bruxa, eu vou comprar. Era assim. E ele é bem legal até, ele vai contar a história de uma menina que ela se muda pra uma antiga casa que era da avó dela, uma casa que é abandonada, que é perto da faculdade, onde ela vai estudar. Então, tipo, uma casa ali que é da minha família, já vou ficar perto da faculdade. E aí, nessa casa, ela começa a descobrir umas coisas, uns segredos, um livro, assim, sabe? Umas coisas antigas, umas coisas esquisitas. E ela descobre esse livro, que dentro desse livro tem algumas coisas, tipo um pergaminho, uma chave. E aos poucos ela vai descobrindo coisas da família dela que tem alguma coisa ali a ver com as Bruxas de Salem. É bem legal. Só que esse livro, ele até a metade, assim, é meio nada, meio arrastado, sabe? Só vai contando ali... Meio pra te ambientar na história. Só que, tipo, é bem até a metade mesmo, sabe? Só que depois da metade pro final, ele fica muito legal. Então, assim, não vou dizer que saiu do fundo do poço porque ele não tava péssimo, mas ele tava começando a ficar chatinho, mas aí ele melhorou bastante, ficou bem legal. Então, eu recomendo, eu gostei bastante. A minha escolha é Emma, que nem é livro de terror, mas eu escolhi porque foi um livro recente que eu li. Eu não leio muitos livros de terror, eu li mais livros de suspense, e todos que eu li de suspense eram bons do início ao fim. Esse livro aqui, que é Emma, da Jane Austen, é um romance de época em que a protagonista, ela me irritou tanto, mas tanto, e assim, tudo se passa numa cidadezinha pequena. Então, é bem chato Bem pacato. Uma coisa bem pacata, sabe, de ter baile, essas coisas assim. Aí eles ficam o livro inteiro pra fazer um baile e, assim, as coisas demoram pra acontecer. Esse livro, até a metade dele, eu tava quase largando. Eu li pela leitura coletiva da Jane Austen que eu tô fazendo.
E eu tava com muita dificuldade. Eu só consegui terminar porque tinha as metas, o pessoal comentando e tudo mais. E eu consegui terminar, mas só a partir da metade pra frente que ele começou a melhorar. Seguindo, terceira pergunta. Jason, um livro que nunca tem um fim. Então, o livro que eu escolhi não tem nada a ver também com vibes Halloween, terror, nem nada. É o Fortaleza Digital do Dan Brown. Eu amo Dan Brown, eu gosto muito, mas... Não deu, gente, não deu. Porque é um livro, aquela coisa... Ah, eu gosto, mas é aquela coisa clássica, sabe aquele autor de receita, tipo Nicholas Sparks? O que não é uma crítica, eu tô falando assim, porque tem gente que gosta, tipo, eu gosto do dele, mas esse aqui não rolou pra mim, porque mesmo ele sendo menor do que vários outros, tipo o Código da Vinci, eu li muito mais rápido do que esse, e é o dobro desse. O problema é que essa trama aqui, ela acontece em relação a, tipo, pessoas que trabalham com tecnologia e nesse meio. Ele passa capítulos e capítulos e capítulos descrevendo, assim, contas e coisas tecnológicas que não fazem diferença nenhuma na trama, porque a trama é ali, tipo, um querendo desvendar o outro e correndo contra o tempo. O que me pareceu é que, tipo, o Dan Brown falou assim, gente, eu estudei pra fazer esse livro e vocês vão aprender, sabe? Tipo, vou botar tudo que eu pesquisei porque deu trabalho. E parecia que ele não ia acabar nunca, então acabei botando ele. Eu acho que eu tive uma interpretação um pouquinho diferente dessa pergunta, porque o que eu escolhi foi Eu tô chocado, tá? Tô chocado com essa história. Mas a interpretação que eu fiz foi diferente, porque o que eu pensei, é um livro que tem muito edição única, então tem vários livros em um só, e tem muita descrição também, porque é um livro de fantasia. E aí, como eu li, foi o primeiro livro da minha coleção, se não me engano, eu li faz muito tempo. Foi o primeiro livro que eu li, assim, que não tinha imagens. Eu acho que foi um dos livros mais grossos que eu li na minha infância. Eu também. Então, o que acontece? Demorei muito pra ler. Eu demorei, sei lá, uns 6 meses, sabe? Eu demorei muito pra terminar. Então, pra mim, esse foi o que, tipo, nunca tem fim, entendeu? Entendi. Eu interpretei mim, nesse sentido. Eu não interpretei de ser uma coisa chata, de ser demorado pra ler, tá. porque é chato, mas é porque eu demorei realmente pra ler, porque eu tava ainda nessa... Eu ainda era criança, eu tinha o quê? Não, mas eu também. Quando eu li, foi um dos primeiros livros, então assim... Se um livro fino eu demorava, esse eu demorei, mas eu não senti que, tipo assim, quero acabar logo, tô no distância. Eu tava lendo assim, no meu ritmo. Demorou. Mas eu demorei bastante, não porque o livro é chato, eu amo Narnia. Eu também. Tem um outro livro que eu acho que é mais chatinho, mas a maioria eu gostei bastante. Não foi uma questão de ser chato nem nada, só uma questão que eu demorei mesmo pra ler. Quarta pergunta. Zumbi, um livro que você não dormiu até terminar. Então, o livro que eu não terminei, não fui dormir até terminar é Mentirosos, da E. Lockhart. Esse livro aqui acho que muita gente conhece, porque ele foi meio hypado numa época. Tu conhece? Não, eu só conheço por você. Não sei o que tá fazendo no BookTube. Muita gente falou dele, ele é muito legal, ele envolve um grupo de amigos ricos que vão passar férias numa ilha de um deles. Então, um deles tem uma família muito podre de rica que tem uma ilha, então assim, eles são meio que primos e amigos, sabe? Tipo, filhos, enfim. E aconteceu uma coisa que a gente não sabe o que é, a gente só vai descobrir lá pro final e fica esse mistério, porque a personagem principal ela não se lembra do que aconteceu no último verão, só que aconteceu alguma coisa. E foi uma coisa tão traumática que nem a família quer falar o que aconteceu, então ela quer lembrar e ela não lembra e tu fica agoniado, porque tu tá lendo no Mas é a primeira pessoa? Cara, eu não lembro, acho que é a terceira pessoa, mas é sempre no ponto de vista dela, sabe? E... Nossa, é aquele livro assim que vai terminando os capítulos e você fica agoniado, porque você... Tem gancho, né? E você quer muito saber o que aconteceu, e ele é gostoso, porque ele é contemporâneo, então a escrita é leve, é rápida e essa coisa de mistério, só que não é aquele mistério pesado, suspense, aquele mistério que tu fica agoniado pra saber. E o final eu achei chocante, gente. Leiam, se vocês querem um livro com um final chocante. O que eu escolhi foi Em Chamas, que é o segundo da série Jogos Vorazes. E eu escolhi porque eu tenho uma história com esse livro, que eu sempre leio antes de dormir, né? E aí acontece uma coisa que, mais pro finalzinho do livro, com um personagem que eu gosto muito, que é o Pita. E aí, eu não consegui parar de ler. Eu falei assim, eu só vou parar quando ele melhorar. E aí acaba o livro e não mostra o que aconteceu com ele. Eu peguei a Esperança, continuei a Esperança pra saber, eu só parei de ler. Eu acho que eu terminei de ler, era umas 3 da madrugada já, sabe? Eu fui lendo, eu só vou parar quando o Pita estiver bem.
entendeu? Quando ele tiver segurança. Nossa, Aí eu parei de ler. Quinta pergunta, acho que é a quinta, enfim. Alien. Um livro que todo mundo odeia, mas você gosta. Então, eu não sabia o que colocar nesse, porque eu acho que eu nunca li nenhum livro que todo mundo odeia. Mas eu escolhi um livro que, tipo assim, as pessoas não conhecem, e eu gosto bastante. Ele é o primeiro livro de uma trilogia. Ele é um thriller policial, ele vai contar a história de um policial que é envolvido numa trama com uma serial killer muito louca. Já gostei. E o nome dela é Gretchen. Gretchen, casou quantas vezes? Pois é. Aí ela sequestra ele e do nada ela solta ele. Ela solta, ela não mata, ela não pede dinheiro, nem nada. E ela é presa. E aí anos se passam e ele fica com essa coisa muito louca, assim, que ele fica visitando ela na cadeia, porque ele fica dando uma desculpa de que ele é o único que pode tirar algo dela pra saber onde estão os corpos das pessoas que já morreram e tal. Mas na verdade que ele não quer assumir que ele tá ligado de alguma forma com ela. Não porque ele se apaixonou nem nada, mas nem ele sabe direito o que é, sabe? Ele sabe quando você acha que foi tão traumático que ele não consegue se desprender da pessoa? Meio que obcecado. E aí surge um novo caso, um novo serial killer que começa a assumir com umas meninas. E aí ele tem que voltar ao trabalho. E aí junto com ele vai vir essa repórter que vai acompanhar tudo de perto. E eles vão aos poucos, né, saber onde está esse cara. E de alguma forma as histórias vão se ligar. E talvez ele descobrindo quem seja esse serial killer, ele se livre da história com o passado com a Gretchen. Então é bem legal. Não é que todo mundo odeie, mas assim, ninguém conhece. Então resolvi colocar esse livro. Pra mim, eu escolhi, o Igor ficou chocado, porque eu escolhi Dragão de Éter. Porque, eu não sabia. Quando eu fui ler esse livro, eu participo de muitos grupos de leitura e tudo mais, e eu vi que muita gente falava mal desse livro, que falam que Rafael Dracon imita as coisas e tudo mais. Eu acho que é só porque ele usa coisa de contos de um reconto, gente. Pelo amor de Deus. Aí quando eu li... Eu tô chocada, eu não sabia disso. Quando eu falei, tipo, eu gosto de pesquisar. Pra mim, todo mundo que conheceu o Rafael Dracon ou ama, e se não ama é porque eu nunca ouvi falar. Nunca vi uma pessoa falar assim, não gostei. Eu vi muita gente falando que não gosta de Dragão de Éter, não gosta de Rafael Dracon. Gente. E assim, eu fiquei chocada depois que eu li, porque é uma das minhas sagas favoritas. E assim, eu fiquei muito viciada lendo esse livro. É uma fantasia baseada, tipo, é um novo mundo com personagens de contos de fadas com uma cara diferente. Né? A gente já conhece contado de uma forma. Eu acho que ele pegou mais inspiração dos contos de fada reais, assim, dos originais, que é mais terror, assim, mais bizarro. E criou os personagens. Tem personagens aqui que ele mesmo criou, que não tem a ver com Excel, que não tem a ver com contos de fada. Então, assim, é uma coisa que une o que já existe com coisas que ele criou. Une o que já existe com um olhar diferente. Exatamente. E com coisas novas. Sim, eu não sei porque as pessoas falam. E muito bem escrito, gente. Talvez o que incomoda um pouco é porque, assim, quando você começa a ler, você vê que tem uma narrativa um pouco diferente, né? Que o narrador, ele é quase como um outro personagem. É muito específico do Rafael, esse tipo, né? Então, assim, é uma narração, uma escrita um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. A astrologia. Foi o Igor, inclusive, que me apresentou. Eu terminei antes dele. Fora que o Rafael é um autor, assim, pessoa mesmo incrível. Ai, gente, melhor momento da minha vida. Sai, eu tô focando. Enfim, eu amo muito esse livro. Não sei porque as pessoas odeiam, mas ou amam ou odeiam, né? Enfim. Seguindo, eu já perdi a conta, acho que é a sexta ou sétima. Drácula, um livro que sugou sua energia. Esse é um que eu ainda tô pensando. Eu não sei um livro que sugou minha energia, gente. Eu acho que eu vou deixar desfocado, assim. Eu tô pensando ainda, talvez se eu lembrar. Vai falando o seu, que se eu lembrar eu falo, porque eu olhei pra minha estante e fiquei pensando, assim, um livro que me desgastou emocionalmente. Bom, a minha escolha foi O Guardião de Memórias, do King Edwards. E é um livro que eu li já faz algum tempinho, eu acho que eu peguei até inclusive na biblioteca da minha escola, aí depois eu comprei. Então, é um cara, tem um casal que tem gêmeos, e aí desses gêmeos tem síndrome de Down. E aí ele é médico, eu não lembro direito os detalhes, mas acho que ele era médico, e aí ele dá a menina que tem síndrome de Down pra uma enfermeira e fala pra mulher que a menina morreu. E aí depois ele fica com aquilo na consciência, aí tem traição também.
tem um monte de coisa acontecendo. É bem drama. Sim. E aí, eu acho que ele tem um amante, alguma coisa assim, é tudo errado. Só que ele fica com esses pensamentos de que ele fez com a filha, entendeu? E é uma coisa assim que realmente sugou minha energia, porque tem umas coisas aqui que eu fiquei meio chocada dele fazer. Esse foi a primeira coisa dele dar a filha, Pois só é, porque né? ela tem síndrome de Down. Então, assim, é um livro que eu acho pesado, em questão de carga dramática, e é um livro que realmente sugou minha energia, porque ele é bem triste. Lobisomem, um livro que te transformou. Eu acho que a gente escolheu o mesmo. É? Mentira! A gente não tem como, Carla não pegou, né, no caso, Não como peguei. sempre. Eu não consegui nem pensar em outro. Eu também não, gente. Escolhemos o mesmo. A gente não sabia das respostas um do outro. Não sabia. A gente escolheu o mesmo. Porque eu acho que assim, é meio óbvio. Eu escolhi Que é uma um coisa que livro pra marcou. representar toda a série, né? Porque Então, eu tinha esquecido de pegar e peguei O Prisioneiro de Azkaban, que é um dos meus favoritos, né? eu peguei o primeiro pra representar, assim, mas o meu favorito, um dos meus favoritos é esse e o Enigma do Príncipe. O Enigma do Príncipe é o meu favorito, O logo meu no é primeiro. esse e Relíquias da Morte. Então é um livro que marcou a gente na nossa caminhada, então ele moldou um pouco o nosso caráter também. Ensinou Total. sobre amor, amizade. Então deu vários ensinamentos. Muita gente não vê isso em Harry Potter. Vê, é um bruxinho lá na escola, não sei o quê. Vê uma coisa bem Na verdade, muita fantasiosa. gente não vê isso, tipo assim, em livros no geral, né? Então, Mas em Harry Potter tem esse preconceito, né? Porque é bruxo, Hogwarts, não sei o Sim. quê. Então acha que é só besteira, sei lá. e também sabe? geralmente é o mais falado quando tem que. Quando as É, pessoas as têm que pessoas escolher. Aí talvez realmente alguém que Deu uma vai ler preguiça. vai esperando assim ver uma transformação de vida. Talvez nem seja também, porque É. também não é o momento dela, ou ela já passou. Sim, eu né? acho que marcou a gente, transformou a gente, É. porque a gente leu na época em Sim, que foi meio que tava, na construção do nosso caráter, assim, foi infância, A nossa adolescência. geração, né? Eu acho que foi Não isso. tinha como ser outro, gente. Próximo é Norman Bates, um livro que te surpreendeu. Bom, o livro que me surpreendeu foi A Menina que Não Sabia Ler, do John Hardy. Esse livro aqui, Você já falou dele no teu canal? falei no né? meu canal, tá? Eu não sabia nada. Eu só queria comprar um livro pra ler de boas e tal. E esse aqui parece um livro bonitinho. Eu não li nem a sinopse disso. Mas assim, O bom de ler é assim mesmo. mas Você não a sabe de última nada, coisa que eu surpreende. esperava era o que foi. Meio que esse livro aqui é um livro meio que de terror e suspense. E, gente, olha essa capa, olha esse nome, tu não É, fala nada que a é. ver. E é totalmente louco, assim, tem meio que perseguição de fantasmas e assombração. Eu achei bem interessante, me surpreendeu bastante. Eu não quero nem falar, porque eu acho que se alguém quiser ler, é legal ele ler assim, de olhos fechados, sabe? A minha escolha foi um livro nacional. E que assim, eu não tenho um livro físico e e-book que a autora mandou. Ela é parceira, Vai botar Marcela na tela, Rossetti. vai botar na Vou minha botar. cara aqui, ó. E ela é parceira do DNA, a Marcela Rossetti. O livro se chama Filhos da Lua, O Legado. É o primeiro de uma série, né, eu acho. E é sobre lobisomens, como dá pra perceber pelo nome, né? Filhos da Lua. Eu não percebi. E aí esse livro, eu fui pegar pra ler, eu não tava esperando muita coisa. Eu até achei que seria uma coisa meio crepúsculo, que eu não gosto muito, sabe? Que é Filhos da Lua, lobisomem, não sei o quê. Eu achei que seria alguma coisa assim, de pegar um romance, uma coisa assim. Triângulo amoroso. Que os coisas são jovens, os personagens são jovens e tal. Mas, gente, nada a ver. Eu acho que eu cheguei a falar num vídeo recente aqui no canal, não lembro qual foi, mas eu falei desse livro. E assim, é um livro que me surpreendeu muito, muito, muito. Próximo é Chuck, um livro que parecia assustador, mas nem foi tanto assim. Bom, vou mostrar mais um nacional, gente. Chuva de nacional aqui nesse livro. Que é O Espírito de Gelo, do Rafael Dracon. É um livro incrível. É um conto, na verdade, que eu acho que foi encomendado por uma editora de Portugal, tipo, de vários autores, especial para Halloween. Só que aí veio pro Brasil Legal. depois. E assim, gente, eu olhei essa capa e tal. Ele é bem gráfico, é um livro bem gráfico, assim, mostra bastante sangue, é uma vibe bem de Jogos Mortais. Só que eu achei que ia ser mais assustador, mas talvez o assustador pra mim seja diferente pra outra pessoa. Porque eu não me assusto muito com coisas de assassino e tal, eu fico mais Ele é só eufórico. É aquele medinho que é gostoso. Aham. Mas eu achei que ia ser tipo assim, caraca, vai ser sinistro. É agoniante, assim. Só que eu achei que ia ser mais terrorzão. É difícil de explicar, porque é totalmente terror. A capa de estudo, a vibe de estudo. Eu não sei se é porque eu tava esperando que fosse me dar medo. Aham. Eu fiquei achando legal.
meio problemático, né, falar isso. Mas eu achei que ia ser mais assustador, mas é um livro muito bom, gente. Vocês podem ler. É rapidinho, é legal pra ler agora. É fininho, né? Gostei. Bom, o que eu escolhi foi uma leitura recente também, que é Frankenstein. É um dos meus livros favoritos, se tornou um dos meus livros favoritos. Mas assim, eu tava esperando uma coisa completamente diferente, né? Primeiro, eu achei que a escrita seria um pouco mais difícil. E é super, tipo, é poética, história, tem né? um vocabulário rico, assim, mas é tranquilo de ler, não é difícil, né? E a história em si, eu achei que seria super, assim, terror, né? Frankenstein e tudo mais. Mas é super tranquilo também. É uma coisa que você reflete mais do que tem medo. É mais gostoso de saber do que, tipo, caraca, que medo. Você não tem medo da criatura, porque a criatura, ela cria em você uma empatia. Uhum. Foi um livro que eu tava esperando uma coisa completamente diferente. Eu não achei tão assustador assim como muita gente é conhecida, né? Exatamente. Então é isso. Pra finalizar, Jigsaw. Um livro que brincou com os seus sentimentos. Então, né? Jogos Vorazes, né? Eu acho que eu não preciso nem explicar, né, gente? Porque, assim, A gente já falou disso. foi tristeza, alegria, nervosismo, trauma, e eu botei o primeiro pra representar a trilogia, mas também porque eu acho que de todos, assim, quando a gente foi pro segundo e pro terceiro, a gente meio que já tava ali na vibe. Eu não sabia o que esperar e foi a minha primeira distopia da vida. Então, assim, já foi um soco na cara, no estômago, em todos os lugares. Então, assim, eu fiquei, assim, frenético lendo esse livro. E foi um dos livros que eu li mais rápido na minha vida. A minha escolha aqui, eu te falei várias vezes aqui no canal, é um livro nacional. Eu vou repetir, porque sempre que falo de brincar com sentimentos, eu falo desse livro. Diga. Ele vai contar a história do Hudson, que é um ex-militar. E ele acorda um dia, a empregada dele tá morta, tem um DVD na sala dele. Quando ele vai assistir, ele vê o sequestrador da mulher dele falando que sequestrou a mulher e que a mulher tá lá com ele, que tem um veneno correndo no corpo do Hudson e que ele tem aproximadamente 60 horas pra conseguir uma quantia lá de dinheiro pra dar pra esse cara e salvar ele e a mulher. O livro é muito bom, gente. Você fica sem saber se quem é vilão, quem é mocinho. E você fica na dúvida de refletir mesmo sobre o que você estava achando dos personagens. Porque você começa gostando e depois fica vendo. Me lembrou A Garota Exemplar. É um livro que eu li assim, tipo, meu Deus, quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, o que é o que. Esse tipo de livro é bem legal. Então essa foi a tag. Vamos marcar alguém? Escolhe você, o canal é seu. Bom, vou marcar a Mil Caretas, que é a Milka, né, que é parceira. Quem quiser fazer também a tag, se sinta livre para fazer e manda pra gente ver suas respostas. E é isso, gente. O link do meu canal tá aí embaixo. Tá aqui vou botar aqui. Sim, Então é isso, se inscreve lá no canal do Igor. E até o próximo vídeo, que a Semana do Terror só terminando dia 31, então vai ter vídeo amanhã. Mas desde também. já, né? Feliz Halloween pra todo mundo. Um beijo, Tchau. gente. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever e dar o joinha aí no vídeo, tá? Beijo e tchau.